De dados, tudo bem? Pessoal, eu estou gravando esse vídeo para explicar aqui como vai ser o trabalho final da disciplina, certo? A gente teve uma mudança no plano, aqui uma mudança estratégica pelo curto período que nós temos aqui para finalizar esse semestre, que foi o seguinte: eu acabei unificando o que seria a unidade 2 e unidade 3, certo? A unidade 2, vocês ainda veriam apenas a parte aí de SQL mesmo, tal, e a parte 3 seria algo independente que seria só a integração de uma aplicação com uma base de dados que vocês teriam criado aí na unidade 2 e tudo mais. E aí, por estarmos com pouco tempo, para essa reta final do semestre, eu resolvi unificar e fazer um trabalho único, certo? Mas é lógico que vocês vão ter o tempo adequado para isso e meu suporte também como ajuda. E aí esse trabalho final, lida com a junção dessas duas partes. Então é o seguinte: a proposta é vocês darem continuidade ao trabalho anterior, que foi aplicado na unidade 1 e que vocês fizeram em duplas, E aí, o que havia sido solicitado na unidade 1 tinha sido o domínio, que seria a ideia do problema, a ser resolvido, os requisitos, o diagrama de entidade e relacionamento e o mapeamento do modelo relacional, certo? Então, o que é que acontece? Vocês me entregaram isso na unidade 1 e aí, a partir de agora, solicita-se para a avaliação final o seguinte: o objetivo desse trabalho é que vocês construam um banco de dados usando a linguagem SQL, em seguida implementem uma aplicação simples que acesse a esse banco criado. Só que a gente vai se basear em todo o planejamento que vocês fizeram na unidade 1. E no roteiro, o que eu peço na primeira parte é o seguinte: é uma espécie de otimização, de melhoria para o que vocês fizeram anteriormente. Que é o seguinte: na primeira etapa, vocês vão analisar a necessidade de aplicar a técnica de normalização do esquema textual, que foi derivado do mapeamento feito no trabalho anterior. Então vocês vão analisar esse esquema textual ali na parte do mapeamento que vocês fizeram, tentar identificar, com base no que a gente sabe sobre normalização, do que eu apresentei para vocês, vocês vão tentar identificar se o esquema já está nas 3 formas normais. Eu visualizei, acredito que em todos os trabalhos, que ainda havia a possibilidade de otimização. Então vocês vão ter que dar uma revisada rápida sobre normalização. Caso vocês consigam visualizar, nem que seja em um pequeno aspecto, essa melhoria, então você vai normalizar, especificando em qual forma está sendo aplicada essa normalização. Então, para quem não lembra, eu botei o link aqui para facilitar. Quando você clicar aqui em aula sobre normalização, você vai direto para a primeira aula de normalização, lembrando que ela tem uma continuidade. São 2 aulas de, acredito que 30 minutos. Não é algo tão complexo. É você entender que a normalização, ela tenta flexibilizar o banco. Então, geralmente, o que é que acontece? Visualizando a problemática, você tem a geração de novas tabelas, também chamadas de relações, Então, vocês vão ver ali, essa possibilidade e tentar aplicar a normalização no esquema que vocês me enviaram na última unidade, certo? Essa é a primeira etapa do roteiro. Na sequência, vem a segunda etapa, que é o quê? Implementar os seguintes itens em um SGBD. Esse SGBD é de sua escolha. No momento eu já apresentei o MySQL,
vou estar apresentando alguns exemplos com o MySQL, mas vocês, caso conheçam já um outro SGBD que tenha um domínio maior sobre ele, pode utilizar tranquilamente. A ideia sempre é a mesma. O que importa é estar trabalhando, né, com um SGBD relacional. Então, com base, né, no modelo relacional já criado anteriormente, após a normalização que vocês aplicaram na primeira etapa, certo? O que ocorre provavelmente é a criação de novas tabelas, né, para melhoria aí do esquema. Com isso você vai criar na prática um esquema do banco, né? Você vai abrir o seu SGBD, vai criar um esquema, vai criar essa esquematização. Eu estou resumindo na ideia de você criar todas as tabelas, todas as relações que você sugeriu no seu projeto, né? Inclusive com essa nova mudança possível com a normalização. Feito isso, você cria o esquema completo do seu banco, né? Com todas as tabelas e tudo mais. Depois você vai fazer o seguinte, você vai povoar o banco com dados. O que é povoar? É colocar registros no banco, certo? Então, ao menos 5 tuplas em no mínimo 3 relações. Por quê? Para não ficar tão extenso, né? Sabendo que isso dá uma trabalheirazinha aí para vocês, então minha intenção não é também fazer com que vocês se prendam muito tempo, tendo-se um final curto agora, né, na reta final aqui do semestre. Então, a ideia é que você pegue ao menos 3 tabelas e façam pelo menos registros, né, 5 registros em cada uma dessas 3 tabelas, né? Lembrando que as tuplas são as linhas, né, são os registros. Então, vocês vão fazer manualmente esses registros. Por fim, vocês vão criar algumas consultas, tá? Então, eu solicito aqui ao menos 5 consultas simples e 2 mais complexas. As consultas simples, a gente já viu algumas consultas simples, né? Que é listar todos os registros, listar um registro com base em uma condição lá simples. E aí eu vou estar apresentando nessas aulas práticas, ainda essa semana, algumas consultas aninhadas, né? Que envolve técnicas como inner join, views, né? Que são visualizações, visões, etc. Então, vocês vão ter essas 5 consultas simples e 2 mais complexas, de forma aberta. Como assim, professor? Como são consultas aninhadas, vocês vão ter liberdade de dizer assim, não, eu vou tentar agregar na minha consulta uma relação X e uma relação Y. Você quem escolhe dentro do seu esquema, já que cada dupla tem um esquema, né, específico, tem um domínio de problema específico, tá bom? Então, o que vocês não viram ainda, não se preocupem que eu vou estar ensinando ao longo da semana, mas também não impede de quem quiser antecipar já algo, tanto quem sabe, e caso alguém não saiba, mas já tem acesso a algum conteúdo extra, pode tentar ir se antecipando, isso é bom para você. E por último, vocês vão fazer o seguinte, vão implementar uma aplicação simples utilizando qualquer linguagem de programação que se comunique com essa base de dados criada aí no SGBD na etapa anterior. De modo que você vai manipular ao menos uma dessas relações do esquema. Então você vai escolher uma dessas tabelas que você criou no SGBD para ser manipulada por essa aplicação, que deve operar com pelo menos essas operações simples aqui de um CRUD, né? Você vai ter a inserção de registro, atualização de registros, listagem de registros e remoção de registros. Ou seja, você vai criar uma aplicação, você vai escolher
uma tabela de todo o seu esquema, você vai dizer, olha, essa tabela aqui vai a que eu vou manipular. E aí você vai fazer uma aplicação que estabelece uma comunicação com o banco, ou seja, uma conexão, e a partir dessa conexão ele consegue fazer um insert nessa tabela, um update, um select asterisco from e um delete. Beleza? Então, muito simples. Eu não estou exigindo que você crie uma aplicação com interface gráfica. Se você quiser fazer totalmente textual, você tem como, onde você vai brincar ali no terminal. Por exemplo, se você estiver usando Java, então você ali no Eclipse, você tem como, após criar a aplicação, conseguir estabelecer a comunicação com o banco. Você pode, via terminal, né, brincar ali. Ou se você tiver um conhecimento, né, até com uma aplicação web também, se você tiver conhecimento e quiser fazer, pode fazer sem se preocupar com o visual. Por exemplo, na parte de inserção, colocar uns campos ali que recebe do usuário os dados e quando clicar no botão cadastrar, ele insere, né? Carregar os dados em um formulário que depois você pode atualizar o registro, listar os itens numa tabela e remover, né, com base no ID, você põe lá e ele remove um registro. Então, se você tiver um conhecimento sobre, né, a parte gráfica de uma aplicação, tudo bem, mas não é obrigatório, tá? Se você vê que vai perder tempo, leve em consideração apenas o que? Eu quero avaliar que você está conseguindo, por meio de um programinha, por mais simples que seja, até sem interface gráfica, se comunicar com o banco que você criou via SGBD. Para eu estar cobrando, eu também vou estar pondo ao menos uma aula de exemplo. Eu não tenho como fazer numa variação antes que alguém diga, professor, eu queria que você fizesse com Python. E outra pessoa dissesse, eu queria que fizesse com Java, queria que fizesse com uma aplicação web e tal. Infelizmente não há tempo da gente fazer, né, com várias opções dessas aí. Porém, vale salientar que a ideia básica ela se replica para qualquer tecnologia que você use. Então você vai ter que usar, por exemplo, se você vai fazer com Java, você vai ter que ter, por exemplo, se for uma aplicação simples, né, desktop, você vai usar um conector específico para aquela sua linguagem, para se conectar, por exemplo, se for com MySQL, para se conectar com MySQL, se for PostgreSQL, para se conectar com PostgreSQL, se for com Microsoft SQL Server, com um conector dele. A diferença vai ser somente alguns pequenos detalhes, mas a lógica sempre é a mesma. Primeiro você estabelece uma conexão. Depois de estabelecer, você vai poder manipular o banco e depois você fecha a conexão. Então eu vou passar também na prática uma aula simples e objetiva que mostra esse procedimento com uma linguagem. E aí, se for a linguagem que tu tem esse conhecimento, ótimo. Se não for, vai ter que ter um conhecimentozinho específico, buscar um pouquinho, um detalhe ou outro sobre como seria com essa linguagem. Mas eu pretendo liberar pelo menos as 2 últimas aulas, ou no mínimo, pelo menos, ou aliás, ou no máximo, que seja pelo menos uma aula, né, para dar um suporte prático a vocês antes da entrega desse trabalho. E aí eu vou estar ajudando também, extra horário de aula, quem quiser marcar um momento, eu vou estar também, já que a gente está tendo sempre aulas no formato assíncrono, eu sempre deixo claro que se vocês precisarem de mim, podem entrar em contato via e-mail. Então, se você tiver com um problema sério, né, com antecedência, você entrar em contato comigo, a gente pode marcar um momento via Google Meet para eu dar um suporte. Isso não se limita às duplas, isso aqui é para todo mundo, tá bom? Beleza, então, como eu falei, né, a aplicação não precisa ter interface gráfica. E aí, por fim, o que deve ser de fato submetido? Eu ia até cobrar que vocês submetessem
o trabalho, a aplicação e tudo mais. Só que, como já são 3 itens que vai demandar tempo de vocês aí para a apresentação, então eu só vou querer de fato ver a apresentação na íntegra. Então o que é que vocês vão me submeter? Um representante da dupla, certo? Submete no SIGA um documento contendo um link da apresentação do conteúdo solicitado, onde cada membro apresenta parte do trabalho que se resume nesses 3 itens que eu solicitei anteriormente. Nesse documento pode ser um link contendo toda a apresentação, mas caso vocês tenham tido problema para juntar, não tem problema com isso. Caso vocês tenham um link de um membro e um link do outro membro, né, com a apresentação, cada uma pessoa da sua parte em específico, pode ser também, não tem problema. Mas o que deve ser levado em consideração é o conteúdo do vídeo, que tem que ser a constatação do que eu solicitei anteriormente, que são esses 3 itens. Então tentem distribuir esses 3 itens entre vocês, né? Talvez esteja até uma conta meio complicada, porque, né, são 2 itens, ou melhor, desculpe, são 2 membros com 3 itens, mas vocês tentem ver uma possibilidade de balanceamento para distribuir o que cada um vai apresentar. E aí o que é que deve discorrer nessa apresentação que vocês vão gravar para mim? Vocês podem gravar a tela, né, mostrando a aplicação após a normalização. Então a ideia é que você mostre o antes, né, o que você identificou de falha, né, no seu projeto anteriormente, no seu trabalho anterior, em relação à normalização. E aí você mostra, olha, aqui nós aplicamos a normalização, tivemos como resultado isso aqui. Então você vai mostrar o que foi gerado. Eu aconselho que, nesse caso, como é algo mais simples e objetivo de se apresentar, então a pessoa que apresentou essa parte, ele pode estar agregada às outras etapas aqui, a 2 ou a 3, né? E aí vamos para o 2. Nesse momento vocês vão apresentar o esquema criado no SGBD. Então vocês vão mostrar lá o banco, as tabelas que foram criadas, os scripts usados para a criação dessas tabelas, os registros, né, que comprovem as 5, né, tuplas de cada uma das 3 relações, e os scripts das consultas, né, tanto as consultas simples como as consultas complexas. Então o ideal é que vocês deixem esses scripts que vocês montaram salvos ali. Se eu não me engano, no próprio SGBD tem como você deixar. Caso você tema apagar, então põe num arquivo doc que você pode depois, na apresentação aqui, me mostrar. E aí o interessante é que vocês mostrem esses scripts em execução, para eu ver os resultados com base nesses registros que vocês já tinham feito, certo? Ou seja, vocês não vão ter feito ali os registros ali que determinam as 5 tuplas que eu solicitei, né, de cada uma das 3 relações. Então ali você pode usar os scripts de consulta sobre essas relações que tem os registros e me mostrar na íntegra os resultados dessas consultas, beleza? Ótimo. Então, na continuidade, vocês vão ter que apresentar a aplicação desenvolvida interagindo com o banco de dados. Então eu quero demonstração dessas operações. Então você pode demonstrar ali na aplicação, primeiramente, o código-fonte. Olha, aqui eu estabeleci a conexão. Nesse código-fonte eu consigo fazer a inserção no banco. Esse código eu consigo atualizar. Esse eu consigo listar. E esse eu consigo remover. Agora uma demonstração. Aqui, ó, na operação, na prática, eu insiro um registro. Aqui eu atualizo esse registro. Aqui eu listo todos os registros dessa tabela em específico. Lembrando que aqui eu solicitei apenas para uma tabela.
E por fim, esse registro aqui que eu havia inserido, eu consigo remover agora. E vai e remove. Então assim você vai ter me convencido, né? Vocês vão ter me convencido de ter feito de fato o trabalho. Então é basicamente isso, né? Eu vou estar dando suporte. O que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, ok? Então boa sorte a todos e até a próxima.